João del Rei, Minas Gerais. Uma cidade tranquila, cheia de igrejas, numa região montanhosa. Cenário perfeito para quem gosta do clima da serra. É bem aqui, nesta cidade de aproximadamente 85 mil habitantes, que está instalado o 11º Batalhão de Infantaria de Montanha, Regimento Tiradentes, mais conhecido por 11. É no Centro de Instrução do 11 que os militares são treinados para operações em ambiente montanhoso. Mas a história do 11 começa bem antes, em 1888, com a criação do 28BI, Batalhão de Infantaria do Rio Pardo, no Rio Grande do Sul. Depois de participar da campanha de Canudos, o 28 foi transferido para São João del Rei. Virou 51BC, Batalhão de Caçadores, e em 1919 juntou-se ao 54BC para formar o 11, 11º Batalhão de Infantaria. O batalhão ele participou em todos os conflitos armados no Brasil até os dias de hoje. Nas revoltas na época da independência, nas revoltas depois da independência, nos atuais conflitos da ONU. Então, o batalhão ele tem essa característica. O 11 participou das revoluções de 1924, 1930 e 1932, mas o maior feito ainda estava por vir. De todas as batalhas de que participou, a mais importante foi a da Segunda Guerra Mundial. O pelotão do 11 contribuiu e muito com a tomada de Montese na Itália. Uma batalha sangrenta, difícil, numa região montanhosa. Era abril de 1945. A Força Expedicionária Brasileira recebeu a missão de derrotar as tropas alemãs que ocupavam a região de Montese na Itália, obstáculo para a passagem dos aliados rumo ao Vale do Rio Pó. Os pracinhas do 11º Batalhão de Infantaria travaram em Montese a batalha mais sangrenta do país desde a Guerra do Paraguai. Mas os soldados conseguem tomar Montese dos alemães. Atualmente, um painel no pátio de formatura do batalhão conta essa história, destacando a região de montanha e os soldados avançando. Mas a história do 11 não parou por aí. A partir de 1977, o Estado-Maior do Exército escolheu o 11º Batalhão de Infantaria para desenvolver uma doutrina técnica de montanhismo para o Exército. Em 1979 foi quando teve o primeiro estágio de montanhismo militar. Aí passou a ter o estágio do escalador militar, que é o estágio básico do combatente de montanha, e o estágio de guia de cordada. Em 84 foi criado o mais alto grau de montanhismo, que é o estágio avançado de montanhismo militar. Em 1992, o batalhão passou a receber a designação de Batalhão de Infantaria de Montanha. Então, em 92, era o único batalhão de infantaria de montanha do Exército Brasileiro, das Forças Armadas. Hoje, quem entra no 11 pode conhecer um pouco das histórias do batalhão. Por toda parte, homenagens àqueles que lutaram na Segunda Guerra Mundial. O nome de todos os 132 combatentes mortos na Grande Guerra está na entrada principal. As ruas e praças do batalhão ganharam o nome de combatentes. No pátio de formatura, além do painel da tomada de Montese, uma homenagem a 3 militares mortos na Grande Guerra. E eles têm uma história, no mínimo, curiosa. O pelotão foi atacado, eles se perderam, se separaram no pelotão, foram perdendo vários companheiros e sobraram só os 3. E, num determinado momento, eles foram cercados por um grupo alemão. E eles, ao invés de se entregarem ao grupo alemão, os 3, mesmo com pouca munição, resolveram enfrentar o grupo alemão, causando baixas no grupo alemão, e morreram os 3. E no local onde eles morreram, que estava os corpos deles e o material, foi deixada uma placa escrita em alemão pelos soldados alemães, escrito que ali morriam 3 heróis brasileiros. Então, foi um reconhecimento do exército alemão daqueles que combateram com eles ali na guerra. A foto dos 3 soldados está neste painel no Museu da Força Expedicionária Brasileira de São João del Rei. Geraldo Baeta da Cruz, Geraldo Rodrigues de Souza e Arlindo Lúcio da Silva. O mural é a peça que o capitão Ari mais gosta no museu.
Ele estava lá na tomada de Montese e muitos destes rostos estiveram ao lado dele na guerra. Eu estive lá em Montese, era da 7ª Companhia do 11. Quem esteve lá sabe que foi o maior e mais penoso combate que a tropa brasileira sofreu, foi em Montese. O capitão Ari fez questão de mostrar suas medalhas no museu que tem no acervo objetos dos pracinhas, armas e muitas fotos. Um bom lugar para se conhecer ainda mais a história do 11º Batalhão de Infantaria. O 11 teve combates realmente difíceis. Era uma unidade de heróis. Nós tivemos altos e baixos, tivemos perdas e tivemos vitórias. Os outros 2 regimentos, o 6º e o 1º aí, tenham tido a mesma dificuldade, o mesmo sacrifício, o mesmo sofrimento com o rigor do inverno que nós no 11 tivemos. Hoje, além de batalhão de infantaria, o 11 prepara aproximadamente 500 militares do Exército e de forças auxiliares por ano para atuarem em montanha. Cada homem que passa pelo 11 acaba se sentindo parte da sua história e da montanha. Montanha e a guerra escolher como palco.